Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para aquele rolê para pertinho das notícias do nosso amor maior, que é o gigante da colina, o nosso Vasco da Gama. E hoje vamos falar de dois jogadores ventilados para vestir a camisa do Vasco, um que já está muito próximo, o aguardo pela resposta do zagueiro que deve ser o novo Beckenbauer, e também vamos falar sobre a partida de amanhã do Vasco da Gama contra a Portuguesa às 9h10 no Estádio Luso Brasileiro. Então você é o meu convidado para ficar nesse vídeo até o final, para a gente trocar ideia de Vasco, para que eu possa te informar e principalmente você vai dando aquela moral, né? Senta o dedo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem pro grupo de WhatsApp, tem sorteio de camisa para rolar no grupo de WhatsApp, tem muita coisa para acontecer, então você vascaíno, não demole. Vem pro nosso grupo, porque você não vai se arrepender. Beleza? Então é isso. Vamos falar de Vasco da Gama? Vamos sim. Eu vou começar esse vídeo falando sobre a situação da partida do Vasco contra a Portuguesa. O Vasco entra em campo amanhã às 9h10 na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro, para jogar contra a Portuguesa da Ilha. E o Vasco deve ir a campo com uma equipe mista. Até agora, até o presente momento, é um grande mistério o que acontecerá dentro da escolha desse time. Por quê? O Vasco chegou na manhã de ontem ao Rio de Janeiro, já foi ao CT e hoje faz um treinamento. Como é o treinamento de véspera de jogo? Provavelmente um coletivo, onde o time titular vai enfrentar o time reserva. Também, jogadores que atuaram 90 minutos nas duas partidas lá na Flórida devem ainda estar em processo de estar reestruturando fisicamente para voltar a jogar. Aquele trabalho regenerativo que é feito dentro do clube. Então a gente ainda não sabe qual time irá a campo. Mas até o final do dia, acredito que na live hoje, às 8h30 aqui no canal, hoje tem live, hein? Não vai perder. Já tenhamos aquela informação sobre o provável time do Vasco que vai a campo contra a equipe da Portuguesa. Eu vou falar o meu achismo. Eu acho que vai um time misto. Eu acho que existe uma grande possibilidade de um time misto. No momento que, ó, tô malhando, tô ficando forte, até o botão da camisa não está aguentando mais. Mas voltando a falar sério, eu acredito que um time misto irá a campo. Por quê? Alguns jogadores jogaram 90 minutos e não vão aguentar. Por exemplo, o Nenê eu acho que não aguenta 90 minutos, não deve jogar. Os nossos laterais, eu acredito que vão segurar, porque os dois jogaram 90 minutos lá na Flórida. Saíram muito no final do jogo, tanto o Lucas Piton quanto o Pumita Rodrigues, que saiu no final do jogo contra o Inter Miami para a entrada do Paulinho. Então, eu acho que o Vasco deve fazer algumas mudanças. O Ivan deve jogar, porque é um jogador que jogou um jogo só, então agora já deve estar apto a participar da partida. O Léo é um jogador que eu acho que pode ser que seja poupado, mas é aquilo. O Vasco precisa dar ritmo de jogo aos atletas. Então, vamos aguardar a decisão do professor Maurício Barbieri até o final do dia de hoje. O Vasco tem 2 pontos no estadual, foram 2 empates, um contra o Audax e a estreia contra o Madureira em 0-0, e o Vasco precisa pontuar para se classificar para as próximas fases do estadual. Edu, você valoriza muito o estadual? Não, cara, não valorizo, mas eu acho que o Vasco, se classificando, vai ter oportunidade de se testar cada vez mais. Ou seja, de jogar contra Fluminense, Botafogo, Urubu, para que o Vasco pegue times que irá enfrentar na Série A. E esses testes são importantes. Por exemplo, a chinelada que o Vasco tomou do River Plate lá serviu para o Maurício Barbieri ver que o Vasco está precisando de um zagueiro pela direita, que precisa de mais um ponta, que precisa de mais um meia, que precisa de mais um volante, e o Vasco já volta ao mercado. Então, quanto mais partidas o Vasco tiver contra times mais qualificados, times do nível dos times que enfrentaremos no Campeonato Brasileiro, melhor. E falando de carências, é o momento que a gente entra para falar de reforços. O Vasco tem negociações avançadas e, ao que parece, está finalmente próximo de concluir todo o trâmite de contratação de Manuel Capasso, zagueiro de 26 anos, do Atlético Tucumã da Argentina. Essa é a terceira tentativa do Vasco em realizar essa contratação.
É um zagueiro conhecido por ser técnico, por ser muito bom na bola aérea. Ele, que era titular da zaga, que era a terceira melhor em números de gols não sofridos no Campeonato Argentino, e agora, ao que parece, vem para o Vasco. É um zagueiro que joga pela direita, vai disputar vaga com o Robson, que também foi contratado para lá, e vamos aguardar como isso vai ocorrer. Edu, tá cravando? Não tô cravando. O Zé Colmeia cravou lá no Instagram dele que o Capasso acertou com o Vasco, mas eu não posso, de forma alguma, cravar aqui, porque por enquanto eu não tenho essa informação, mas respeito a informação do Zé. Vamos falar de outra situação que já está bem adiantada? O goleiro Léo Jardim. Você que me conhece, que assiste as lives aqui no canal, sabe que eu sou contra essa contratação, porque o Léo Jardim tem números péssimos para um goleiro. É isso mesmo. Eu vou falar para vocês que o Léo Jardim, durante a passagem dele no Lille, ele tem uma média de 2,2 gols sofridos por partida. E isso é uma maluquice. O cara não pode chegar no Vasco com essa média. O Léo Jardim tem 1,88 m, tem 27 anos, é um goleiro destro, é cria do Grêmio, depois foi embora para Portugal, França, e nunca se firmou em nenhum, preste bem atenção, nunca se firmou em nenhum clube. Ele sempre é emprestado, ele sempre passa um período muito curto dentro dos clubes, e é um jogador que vem para ser reserva, isso. Vem para ser reserva do Ivan. Ele não vai ser titular, mas os números do Léo Jardim são realmente números bem assustadores. Eu quero saber se vale mesmo a pena o Vasco pagar 10 milhões de reais para contratar um goleiro que vai ser reserva e que tem números muito baixos. Isso aí, como o Paulo Brax disse, toda a contratação vai ter uma justificativa. Então estamos aguardando a justificativa e os motivos para a realização da contratação desse goleiro. Máximo respeito ao Léo Jardim, mas eu, como comunicador e como torcedor vascaíno, eu tenho a função de te informar e, claro, falar sobre os números dos jogadores que estão sendo contratados, e os números do Léo Jardim realmente são muito ruins, mas não é nada pessoal, é apenas a minha obrigação de informar e debater e opinar aqui no nosso canal com o torcedor vascaíno. Hoje também surgiu a informação que o Vasco estaria negociando com Luciano Acosta, um jogador que joga como ponta ou como meia, é um camisa 10 que joga no Cincinnati, lá dos Estados Unidos, tem 1,60 m, é baixinho, dizem que tem um estilo de jogo parecido com o do Soteldo, aquele baixinho habilidoso, aquele baixinho embaçado. Não conheço muito o jogador, mas trago números. Ele fez em 2022 32 jogos, fez 11 gols, deu 13 assistências, ele tá desde 2016 na MLS, e aí fica aquele questionamento do Edu Canelas, que eu gosto sempre de passar para você, que tá aí do outro lado. E aí, você vascaíno, me responda, por favor. Será, de verdade, que um jogador que tá na MLS, um mercado tão baixo, tão fraco, será que esse cara consegue render no futebol brasileiro? Vai ficar essa dúvida. Mas a gente vai ter que aguardar. Beleza, rapaziada? Espero vocês às 8h30 aqui no canal, na nossa live. Você não vai perder, não vai dar essa moral. Então cola, vem junto com a gente, inscreva-se no canal, senta o dedo no like e vem com os vascaínos, porque hoje tem live e vamos falar de muita coisa de Vasco, de contratações. Outros nomes estão surgindo, inclusive aqui na minha frente, segundo o meu WhatsApp, mas a gente tem que apurar antes de dar a notícia. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.